Boa noite, gente. Boa noite para quem está entrando. E hoje a gente vai falar sobre tempo. E você tem tido tempo para poder cuidar de você? Como que você analisa hoje a sua agenda, o seu tempo e para o cuidar de si? Você acha que está tendo tempo que é necessário, está dedicando tempo para o autocuidado, para o cuidar de você? É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, sobre a importância dessa questão do tempo na vida da gente, principalmente quando a gente diz respeito ao autocuidado, né? Quando a gente fala de cuidar da gente. E você que tá aí, que já entrou, boa noite, pessoal que tá entrando depois, me responda, você tem tido tempo para cuidar de você? O que você pensa sobre isso? Como que está isso na sua vida? Porque eu ouço muito isso. Ai, Cris, eu não tenho tempo para poder fazer as coisas que eu preciso de fazer. Eu não tenho tempo para conseguir, para dedicar mais ao meu processo de emagrecimento. Você que está aí na live, como que você analisa, como que você responde a essa pergunta? Você tem tempo para você? Essa é a pergunta que eu estou te fazendo hoje. Vamos parar para pensar, gente. Todos nós temos as 24 horas do dia. As horas do dia são as mesmas horas para todo mundo, para mim, para você que tá aí, para todo mundo que tá aí assistindo. Sheila não tem tido tempo. A Sheila tá falando que ela está sempre se colocando em segundo plano. Marilza não, tá com muita ansiedade. Que mais? E as outras pessoas, você tem tido tempo aí para você? Como que você analisa isso? Gente, vamos parar para pensar. São as mesmas 24 horas para todo mundo. Por que algumas pessoas conseguem administrar o tempo? Por que algumas pessoas conseguem tirar tempo para elas e outras não conseguem? Outras vivem sempre com o discurso do quê? Eu não tenho tempo. Nossa, você fez isso? Nossa, não consegui fazer isso. Por quê? Porque eu não tenho tempo. Maura tá em primeiríssimo lugar. Gostei de frisar o primeiríssimo lugar, hein, Maura? Isso mesmo. Enquanto a gente não tem essa enquanto a gente não tem essa percepção e não se coloca em primeiro lugar, as coisas não vão fluindo na vida da gente. E é isso mesmo, se o tempo é o mesmo para todo mundo, se todos nós temos as 24 horas, por que algumas pessoas dedicam tempo a elas e outras não dedicam tempo? Onde que a gente pode começar a entender o porquê que isso acontece? Onde que está a resposta disso? Por que isso está acontecendo? Gente, quem chegou agora, vai clicando aí no coraçãozinho para poder envia setinho, o aviãozinho para outras pessoas. Chama aquela amiga que você acha que vive, sabe aquela amiga que vive falando para você assim: "Ai, não tem tempo. Ah, não consegui fazer. Não tem tempo. Ai, meu dia", essa frase então é típica. Meu dia tinha que ter mais do que 24 horas para eu poder dar conta de fazer tudo que eu preciso de fazer. Lembrou dessa amiga que vive falando isso para você? Então, manda setinha aí para ela, o aviãozinho, que é para ela essa live aqui de hoje. Se você lembrou de alguém que vive falando isso, convida ela para poder vir para cá e vamos conversar um pouco mais sobre isso. Eu tenho 24 horas. Você, quantas horas que tem no seu dia? Também não são 24 horas? Então, primeira questão é o quê? Será que eu preciso de acrescentar? O ideal seria eu acrescentar mais horas no meu dia? Ou eu aprender a como administrar essas 24 horas e colocando o que é importante para mim nesse tempo? Há uma grande diferença nisso. É igual as pessoas quando a gente fala de dinheiro. Muitas vezes a questão não é só ganhar mais. A questão é o quê? É aprender a administrar o tanto que está ganhando, para poder realizar, para poder fazer o que é importante para ela. Então,
Existe muita diferença nisso aí. E é isso aí, Márcia, é começar a aprender. Justamente. Vamos parar para pensar, principalmente nós que somos mulheres. Nós temos carreira, tem mulheres que têm uma carreira porque trabalham fora, porque são mulheres que estão desenvolvendo e elas se desenvolvem ou trabalhando fora em outro lugar, ou elas estão empreendendo e trabalhando para elas, e isso gerando mais economia, ajudando em casa a família, depende de cada uma. Além disso, tem a questão da família, que é importante, que precisa de cuidar da família. Tem mulheres que têm marido, tem mulheres que têm filhos, tem mulheres que ainda trabalham, além de trabalhar fora, ainda trabalham em casa, tem o serviço da casa para poder fazer. E nisso tudo ainda também as atividades pessoais para poder encaixar. É muita coisa, não é? Só que é importante você começar a saber, você mulher que está aqui na live, hoje, participando aqui da live, nós não somos Mulheres Maravilha. Mulher Maravilha é fictício, não existe. Então a gente tem as nossas limitações, todas nós temos. E aí, quando a gente para pensar nisso tudo, eu tenho casa, eu tenho marido, eu tenho filho, eu tenho que trabalhar fora, eu tenho que dar conta de muita coisa. Aí, quando a gente adota essa postura e foca nisso e tem esse discurso, o que a gente deixa para segundo plano? A gente passa a negligenciar atividades pessoais que são importantes para a gente, que fazem sentido para a gente. Atividades pessoais que demandam o autocuidado da gente. Isso começa a ficar o quê? Em segundo plano. E aí, até mesmo atividades simples do nosso dia a dia, como, por exemplo, alimentações decentes, alimentações saudáveis, vai ficando para depois, porque não acha tempo para isso. Atividades corriqueiras, como, por exemplo, tomar um banho mais relaxante, um banho onde a gente conecta com a gente mesmo, isso vai ficando para trás. Leitura, ler livros. Tem pessoas que às vezes nem desenvolvem o hábito da leitura porque não conseguem encaixar isso no tempo, na agenda. Pequenos e simples programas para poder fazer ou com a gente mesmo ou com a família, como assistir filme. Isso vai ficando para trás. Gente, momentos de conexão da gente com a gente mesmo não entra nessas 24 horas do nosso dia. Porque a gente negligencia isso. E o tanto que é importante nós termos tempo para poder nos conectarmos com a gente mesmo, vocês não fazem noção da diferença que isso faz na vida da gente, em pequenos gestos, em pequenos atos, quando a gente passa a cuidar da gente mesmo. Mas aí a vida moderna de hoje, o discurso de hoje é o quê? Tô sem tempo. Tá muito corrido, eu tenho muitas urgências. E aí, acabamos esquecendo de dedicar tempo para a pessoa que é mais importante na nossa vida. Quem que é a pessoa mais importante da nossa vida? Vamos ver, quem que é? Quem que vocês acham? Quem que é a pessoa mais importante da sua vida? Quem que você acha que é essa pessoa? Que a gente acaba na correria, no dia a dia, de muitas urgências, de muita coisa para fazer, muita coisa para administrar, para poder dar conta de casa, de trabalho fora, de trabalho em casa, a gente acaba esquecendo da pessoa que é mais importante na nossa vida. E eu quero que você que está aqui me assistindo, responda. Quem é mais importante para você? É isso aí, Maura. Isso aí, Márcia. Eu sou mais importante para mim. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. E é isso mesmo. E se a gente não se coloca, então, como essa pessoa mais importante? Primeira coisa que é válido analisar nesse momento. Você está se colocando como prioridade na sua vida? Você é a sua prioridade? Porque se você é a pessoa mais importante na sua vida, precisa se colocar como prioridade. E aí, se você não se coloca como prioridade,
você coloca várias outras coisas, várias outras pessoas como prioridade na sua vida. E aí, todo esse tempo, toda essa agenda, todas essas 24 horas que a gente tem para poder distribuir na nossa vida, você acaba canalizando isso, distribuindo para o que você coloca como prioridade na sua vida. E muitas vezes essas prioridades você está colocando outras pessoas na sua frente. Você está colocando outras coisas na sua vida. E aí acaba desprendendo esse tempo para isso. E esquecendo de quem é mais importante, que é você mesmo. Primeiro ponto para você parar para refletir. Você está se considerando a pessoa mais importante da sua vida? Pensa nisso. E você já percebeu que quando a gente tá nesse discurso automatizado, esse discurso que às vezes ele é mecanizado de quê? Ah, eu não tenho tempo para mim, ou então eu estou sem tempo. Você acaba cortando coisas, você acaba deixando de fazer coisas que te fazem bem. Como, por exemplo, se você gosta de estudar um idioma diferente, você acaba indo e cortando esse curso que você está fazendo. Você acaba cortando, por exemplo, um tratamento que você está fazendo e que é importante para você. Eu que trabalho muito na área de saúde, trabalho na área de saúde mental. Aí as pessoas começam a cortar. Primeira coisa, o que elas precisam disso, é necessário. Não deixam de comprar roupa nova, não deixa de comprar sapato novo, não deixa de gastar com coisas que às vezes não são prioritárias, mas vai lá e corta um tratamento em que está ajudando a ela mesma se sentir bem, a ela mesma viver melhor. Acaba cortando a prática de algum esporte, coisa que faz bem para ela, porque ela simplesmente não, porque ela coloca aqui o quê? Estou sem tempo. Então, tô sem tempo e começa a cortar o que faz bem para ela. Josiane, você está aprendendo a se priorizar. Isso mesmo. Tudo é uma construção, tudo é aprendizado. E há quanto tempo viveu, às vezes, em função de colocar os outros como prioridade? E aí, quando focamos em terceiros e esquecemos do primeiro na relação com o tempo, a gente acaba se sabotando. Presta atenção nisso. Quando focamos em terceiros, em outras pessoas e outras coisas, e esquecemos do que precisa de vir primeiro, aí ó, a gente acaba se sabotando na relação com o nosso tempo, no nosso dia a dia. Então, eu quero abrir essa live aqui hoje com a nossa hashtag da noite, a nossa frase da noite. Vão lá, pra vocês anotarem? Gente, quem tá aqui na live hoje pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E eu sempre gosto de falar o quê? Venham pra live com papel e caneta na mão, para vocês poderem anotar os insights que vocês vão tendo enquanto eu tô falando e depois reler, reviver e trazer o conhecimento que está sendo transmitido aqui para o seu dia a dia, para sua prática através de ação. Oi, Haha, meu amor. Gente, para quem não conhece, Haha Araújo é minha piquitita, Raíssa, que tá ali no meu quarto me esperando terminar a live para eu poder fazer ela dormir daqui a pouquinho. Né, filhinha? Seja bem-vinda, meu amor. Então, vamos lá para nossa hashtag de hoje? A nossa frase da noite é o quê? Hashtag coloque você na agenda. Vamos lá, todo mundo escrevendo aí, olha, a nossa hashtag, vou escrever aqui, ó. Coloque você na agenda. Essa é a nossa frase da noite. Coloque você na agenda. Porque enquanto você não se colocar na sua agenda, enquanto você não se colocar em primeiro lugar como prioridade, você vai arrumar tempo para tudo. Você vai arrumar tempo para todos, menos arrumar tempo para você. Para fazer o que é pertinente a você. Para fazer o que vai te fazer bem. É o que vai te fazer se sentir melhor. Pois é, Márcia, justamente. E agora, quem que pode se colocar na agenda?
É só cada um é que administra a própria agenda. Então, depende da gente se colocar na agenda. E sabe por quê? Que a gente, quando começa a focar mais nas outras pessoas, a focar mais em terceiros e esquecer da gente mesma, a gente começa a se sabotar, porque a gente aciona aqui dentro, ó. Aqui dentro eu já expliquei para vocês várias vezes. Existem vários sabotadores do nosso comportamento. E existe um sabotador que ele é muito atuante aqui dentro. E eu quero explicar para vocês hoje sobre esse sabotador, como que ele atua e principalmente como que ele atua no seu emagrecimento quando você não foca em você mesmo, que é o nosso objetivo aqui da nossa live de hoje e principalmente que é o que eu gosto de comunicar, é o que eu tenho buscado falar para vocês, é o que? Dentro, como que tudo isso acontece no mundo do emagrecimento, tá certo? Esse sabotador que é super ativado quando a gente fica nesse discurso, mas eu não tenho tempo, eu não consigo, eu não tenho tempo para mim, e fica só conseguindo desprender tempo para o outro, se chama o prestativo. E esse sabotador, ele é muito ativo aí na cabecinha de muitas pessoas. E o que eu quero entender aqui hoje é o quê? Será que esse sabotador, o prestativo, ele está atuante na sua cabecinha aí também? Será que você está dando força para ele poder movimentar aí dentro e poder direcionar o seu comportamento? Quando a gente fala de ser prestativo de uma forma de autossabotagem, é diferente do ser prestativo na questão da ajuda ao próximo. Uma coisa, gente, não tem nada a ver com a outra. É importante, sim, ajudarmos ao próximo. É importante, sim, a gente exercer a caridade, a ajuda ao outro. Mas quando a gente passa a fazer isso muito em função do outro e nos prejudicando de alguma forma, aí passa para um contexto de autossabotagem, porque vai ficando uma relação mais disfuncional. E é nisso que eu vou me prender aqui hoje. Então, quando eu começo a abrir mão de mim, das minhas necessidades, quando eu começo a abrir mão dos meus desejos, quando eu começo a abrir mão dos meus objetivos, de fazer o que eu quero, que é importante com as minhas necessidades, pelo outro, e acabo me prejudicando, aí sim entra como autossabotagem o prestativo. Porque o que acontece? Eu passo a tomar as minhas decisões baseadas nas necessidades do outro. Eu passo a tomar as minhas decisões baseada no que o outro vai pensar sobre mim. Então, aí é que eu começo a sabotar. Sabe por quê? Inconscientemente, quando eu tô agindo com essa hiperprestatividade ao outro e negligenciando os meus objetivos, negligenciando as minhas necessidades, de uma maneira inconsciente, ok? Presta atenção nisso, porque isso pode ser inconsciente. Você pode estar agindo assim, mas não ter consciência, não saber o porquê que você está agindo assim. E de forma inconsciente é de estar buscando a aceitação do outro. É de estar buscando uma busca inconsciente de aceitação das pessoas, de buscar ser aceito, querido pelo outro. E aí o que acontece? O que você está fazendo? É uma forma também inconsciente de negar o quê? Uma rejeição que possa vir a acontecer. E aí você começa a pensar, esse sabotador, o prestativo, ele começa a te mandar pensamentos que faz você acreditar que você é um egoísta se não fizer pelo outro. Que você está sendo um egoísta se expressar as suas necessidades. Que você está sendo egoísta se você colocar o que é mais importante para você em prática e não atender a necessidade do outro. Olha bem como que é a dinâmica aqui dentro e como que isso funciona. Como que isso é complicado. Te faz achar o quê? Que o certo
é colocar o outro em primeiro lugar. Te faz acreditar que o certo, que o correto é você atender aos outros e não a você. Senão você é um egoísta. Então, todos esses mecanismos inconscientes de autossabotagem faz com que você acabe agindo, faz com que você acabe manifestando comportamentos que não vão de encontro ao que você está em busca. Vamos trazer isso para o contexto do emagrecimento. Vamos parar para pensar. Como que isso funciona quando eu quero emagrecer? O que é meu desejo? O que é meu objetivo? Eu quero emagrecer. Eu quero emagrecer. Aí eu tenho N motivos do porquê que eu quero emagrecer, que cada um tem os seus, e é o que faz sentido para cada um. Mas então, o meu objetivo é o quê? Eu quero mudar meu corpo e quero emagrecer, porque eu tenho as minhas necessidades e eu preciso disso e isso é importante para mim, ok? Ok. Mas as minhas ações, o meu comportamento me impedem de chegar lá, sabe por quê? Porque aí uma amiga me liga, vira e fala assim, em plena terça-feira, Cristiane, ai, tô tão carente, precisando de uma pessoa para poder sair, para conversar. Vão comigo tomar um shopping, comer uma pizza? Aí eu viro, nó. Vão lá pensar qual que é a minha necessidade, qual que é o meu objetivo, emagrecer. Vem aqui, ó, o outro. Aí eu penso, não, mas ela é tão amiga minha, ela tá carente, ela tá. Se eu não for, nossa, egoísmo meu, então eu vou. Aí o que eu passo a fazer quando a gente fala de autossabotagem? Eu deixo minha necessidade, meu objetivo de lado para poder suprir a demanda do outro. E aí eu saio, como pizza, tomo chopp em plena terça-feira, volto para casa. Ah, isso foi na terça-feira. Quando foi numa quinta-feira, meu marido vai, eu chego em casa, tem lá, ele assou uma lasanha, porque ele deu uma vontade nele de comer lasanha e ele não tem objetivo nenhum de emagrecer, ele come o que ele quiser na hora que ele quiser, porque o objetivo é meu, não é dele. Aí na hora que eu chego em casa, eu vejo que ele fez uma lasanha, eu vou e penso, nossa, mas e se eu não comer a lasanha que ele fez, ele vai ficar chateado comigo, ele vai achar que é desfeita. Aí eu vou com a lasanha. Deixo meu objetivo de lado, minha necessidade de lado, porque meu marido vai ficar chateado comigo se eu não comer a lasanha que ele fez. Olha, nossa, não pode, não tem como. Aí chega no final de semana, vamos supor que vai ter o final de semana vai ter um encontro, alguma coisa, sua sogra, seu sogro, não sei, ou a sua mãe, seu pai, vai reunir a família, chega lá aquela comilança, não, eu tenho que comer porque eles fizeram isso para mim, me convidando, como é que eu não posso, não tenho condições? Mais uma vez, o que eu faço? Eu deixo meu objetivo de lado e tenho durante essa semana ações, comportamentos que não são congruentes com o que eu estou em busca, com o que eu verdadeiramente quero. E por quê? O que me leva a agir desse jeito? Colocar necessidade do outro na frente da minha. Tem alguém aí que está assistindo essa live que já pensou isso, que já passou por isso, alguns vivenciou de alguma forma exemplos como esse que eu dei, ou queria falar de dar algum exemplo de momentos em que sempre está colocando o outro na frente e esquecendo da própria necessidade, deixando de lado o objetivo em função do querer do outro. Então prestem atenção, comecem a prestar atenção, comecem a observar os pensamentos que estão te levando a agir dessa forma num determinado momento. Comece a prestar atenção se, por exemplo, quando eu vir e falo assim, se eu não comer o que meu marido fez, ele vai ficar chateado comigo. Se não é um mecanismo inconsciente de que eu estou buscando o quê? Eu preciso da aceitação do meu marido. Eu preciso da aceitação dele. Senão ele vai ficar chateado comigo e ele vai fazer o quê? Lá no fundo, é uma forma de rejeitar. Aí eu acabo colocando a prioridade dele e colocando a minha em segundo plano. E aí, quando eu penso na questão, o exemplo que eu dei, por exemplo, de ceder às vontades dos amigos.
Então, o que que isso lá no fundo, às vezes de uma maneira inconsciente, pode estar representando na minha vida? Se eu não ceder, se eu não for com meus amigos, eu vou ser excluída da turma. Isso esbarra lá no fundo no quê? Medo da rejeição. Então, comece a observar se em vários momentos em que o sabotador prestativo, hiperprestativo, atua na sua vida de forma que está te atrapalhando no seu projeto, de maneira que está te atrapalhando a alcançar o seu objetivo, se você não está com medo, é de provocar um momento, de estimular um momento onde que você vá se sentir rejeitada pelo outro. Aí, para que isso não aconteça, você acaba cedendo ao desejo do outro. E aí é onde eu te pergunto, quando na sua vida, lá atrás, vamos parar para pensar, lá na sua infância, em que momento da sua vida você se sentiu tão rejeitado que você não quer reviver isso de novo de outras formas, de outras maneiras? Isso ficou tão gravado aqui dentro, impactou de uma maneira tão negativa, que aí você já cria um bloqueio para que isso não aconteça de novo, para não vivenciar, para não reviver memórias afetivas de rejeição que foram criadas lá atrás na sua infância de alguma forma. É uma questão aqui que pode fazer sentido para algumas pessoas, para outras pode não ser por isso. Por isso é que eu falo, observe seus pensamentos, observe as mensagens subjetivas. O que são as mensagens subjetivas? Observe o que aqueles pensamentos por trás estão querendo te mostrar, estão querendo te induzir a falar com você. Se lá no fundo, quando você acaba cedendo ao desejo, à necessidade do outro e colocando a sua em segundo plano, se você acaba não pensando do quê? Se eu for como eu sou, eles podem não gostar de mim. E isso, às vezes, pode acontecer, sabe por quê? Porque nem você está gostando de você do jeito que você é, do jeito que você está. E aí você acaba querendo agradar ao outro, satisfazer ao outro, para ver se eles vão gostar de você. Porque nem você não está gostando. Mas e aí? Será que o caminho é esse? Será que isso realmente acontece? Será que eu vou conseguir fazer alguém gostar de mim se eu mesma não estou sabendo, se eu não estou conseguindo, se eu não estou gostando de mim mesma? Gente, a gente transborda, a gente externaliza o que a gente está cheio aqui dentro da gente. Entende isso? Isso é uma coisa assim, é um pré-requisito, é um fundamento necessário, que é importante entender o que a gente transborda, o que a gente está cheio da gente. Então, preste atenção o que você está cheio dentro de si, sobre você mesma, sobre a sua concepção de vida, sobre a sua concepção de si mesma, porque é isso que você vai acabar transbordando. Então, por que eu tô falando disso tudo? Porque enquanto você não se colocar como prioridade na sua vida, enquanto você não entender que os seus sonhos, os seus objetivos, as suas necessidades precisam de vir antes, em primeiro lugar, antes das necessidades e objetivos dos outros, você sempre vai ir pela válvula de escape e vai estar trazendo para você o discurso do quê? Eu não tenho tempo para mim. Porque acaba pegando o seu tempo e preenchendo esse tempo para realizar o do outro, o que é importante para o outro. E aí, sabe o que acontece? Você continua vazia dentro de si, com vários vazios que que não são preenchidos. E quando você começa a se deixar de lado, como que isso reflete na sua vida? O que isso traz de consequência para você? Ansiedade, lá em cima. Tristeza, lá em cima. Angústia, lá em cima. Ou seja, você eleva muitas emoções, muitos sentimentos que são prejudiciais a você mesmo.
E aí, em contrapartida, quando isso tudo tá lá em cima, sua energia começa a cair, sua concentração também começa a cair, sua disposição. E aí você não vai fazendo o que é importante para você, o que é importante para sua vida. E agora eu quero colocar aqui, deixar aqui para vocês, então, algumas dicas que são importantes para a gente começar a colocar em prática, para você que tá aí começar a colocar em prática. Mas antes, vão lá para a hashtag, para a frase de hoje. Quem memorizou a frase de hoje, coloque aí a hashtag. Qual que é a hashtag? Vamos ver quem que vai escrever aí a primeira frase. Vai colocar aí escrito primeiro. A hashtag de hoje que a gente está falando aqui. Sobre tudo isso. Então, vamos lá. Colocou. Achou tempo para você. Se colocou como prioridade. Você entendeu a importância que você mesma tem na sua vida, vai para o segundo, essa é a primeira dica. Vai para a segunda dica, que é o quê? Buscar fortalecer sua autoestima. E como que a gente começa esse trabalho de fortalecimento da autoestima? Começar a fazer o que eu quero começar a fazer de acordo com o que eu quero. Colocar o meu comportamento congruente, ter congruência no meu comportamento e no meu desejo. É isso aí, Márcia. Coloque você na agenda. A nossa hashtag. Enquanto você não estiver na sua agenda, você não vai ter tempo para você. E aí, fortalecendo a sua autoestima. O que eu quero muito, eu preciso ter comportamentos que são congruentes com o que eu quero muito. Porque quando a gente começa a agir e a se comportar de uma maneira que não vai de encontro ao que a gente quer, a nossa autoestima ela vai cada vez mais minando, ela vai cada vez mais caindo, ficando baixa. Então, se você quer iniciar a construção da sua autoestima, é começar por aí. O que eu quero? Então, vou começar a fazer com congruência de acordo com o que eu quero. Gente, trazendo isso para o contexto aqui de mudar a vida, com relação a hábitos, com relação a corpo, começar uma construção, dando pequenos passos, fazendo pequenas mudanças no dia a dia, porque não é de uma hora para outra. As coisas, elas não vão de um dia para o outro. É necessário o quê? Uma construção. Eu sempre falo aqui com vocês, quem vem aqui para as lives toda quarta-feira, ouve muito isso que eu falo. É como se fosse uma casa que a gente estivesse construindo. E é subindo tijolo por tijolo aí nessa parede. Então, vai aos poucos. Eu quero, já está definido o que eu quero? O que eu quero para minha vida? O que eu desejo? O que é meu objetivo? Qual que é a minha necessidade? Então, vou começar a me comportar dessa maneira que vai me levar onde eu quero chegar. Terceiro ponto, terceira dica aqui que é importante. Fortaleça também a sua autoconfiança. Pare de colocar os outros acima de você. Para de achar que a necessidade dos outros é mais importante do que a sua. Enquanto você colocar os outros na sua frente, como eu disse, você vai estar indo em direção a suprir essa necessidade dos outros. Então, fortaleça a confiança em você mesma, no que é importante para você. Quarta dica que eu deixo aqui. Ajude os outros, sim. Isso é importante, a gente ajudar os outros. Mas sem se anular. Sem deixar de lado o que você quer. Sem deixar de lado o que você gosta. Sem se prejudicar. Ajudar verdadeiramente o outro também nos faz sentir bem com a gente mesmo. Isso é importante. E mesmo porque, se eu quero ajudar o outro, como que eu vou ajudar o outro se eu não estou bem comigo mesma? Para prestar atenção nisso. Que tipo de cuidados eu vou conseguir com o outro se eu estou uma pessoa exausta, se eu estou com uma pessoa com autoestima baixa, se eu estou uma pessoa fragilizada, como que eu vou ajudar o outro? Como que eu vou ajudar essas pessoas? Tem muitas mães que falam para mim, porque é muito forte quando a gente fala. Quem tem filhos aqui sabe do que eu vou falar agora. O tanto que filhos são importantes na vida da gente. E o tanto que a gente, assim, dá a nossa vida pelos nossos filhos, né? Mas você, mãe, que tá aqui na live, que tá me ouvindo, se você não estiver bem, como que você vai estar bem para cuidar do seu filho?
Como que você é uma mãe exausta, cansada, amarga, com autoestima minada? Como que você vai estar bem para poder cuidar do seu filho no dia a dia? E aí, se você não cuida de você, você acaba de uma forma, às vezes, automatizada, nem no dia a dia, acaba que nem presta atenção nisso, mas descontando algumas questões nos filhos que não são necessários. Gente, é aquela máxima do avião, que a gente sempre ouve. O que a comissária, a aeromoça fala pra gente? Quem tá com criança, coloca primeiro as máscaras em você. Depois você coloca na criança que tá com você. E é justamente isso. Primeiro a gente precisa cuidar da gente, de estar bem, para depois, é o que eu falei, a gente projeta, a gente externaliza o que a gente tá cheio dentro de si. E aí depois a gente vai conseguir externalizar isso pro outro, para as outras pessoas. As meninas que estão comigo no desafio emagrecimento, que estão participando, ou as meninas que eu já vi que entraram aí, que já participaram dos desafios das turmas anteriores, as que são minhas alunas lá, elas entendem muito bem sobre isso, que a gente fala muito disso, a importância que é do autocuidado, da gente estar bem, para ir depois estar bem com as outras pessoas que estão ao nosso redor. Outra dica que é importante, quando a gente fala de eu não tenho tempo para cuidar de mim, gerencie o seu tempo. Você tem poder sobre isso, de gerenciar o seu tempo. E coloque o que for mais importante na sua agenda nas primeiras horas do seu dia. E se tá acordando muito tarde, começa a acordar mais cedo. Você vai ganhar, às vezes, mais 1 hora, 2 horas aí no seu dia. Mas o que é importante, coloca na primeira hora do dia. Gente, para quem busca emagrecimento, isso vale muito para a questão da atividade física. Principalmente se a pessoa tem dificuldade para poder fazer atividade física. Se acorda, já começa a fazer as coisas, envolve com trabalho, envolve com uma coisa ou outra e deixa para ir fazer mais tarde, pode ser que no decorrer do dia vá acontecendo tanta coisa, vá aparecendo tanta coisa para fazer, que aí depois acaba não fazendo. Então, olha, uma coisa que eu coloquei em prática na minha vida e que funcionou bastante, que me ajuda muito, é o quê? Atividade física é importante para mim, eu preciso, é necessário. Eu coloco nas primeiras horas do meu dia. E nas primeiras mesmo. Quem me acompanha aqui no Instagram vê que eu acordo às 5 horas da manhã. Acordo 5 horas da manhã, 6 horas da manhã e saio. Os dias que eu faço a aula de bike é 5 horas da manhã, 5h30, estão saindo. E aí eu chego 7 horas. Eu achei engraçado esse final de semana, uma amiga minha falou comigo assim: Cristiane, eu faço atividade física, eu e uma outra amiga, nós somos duas. E a gente faz personal, nós duas juntas, 7 horas da manhã. 7, 7h30, não sei. Aí ela virou e falou assim que essa semana que direto acontece isso. Ela liga pra amiga dela e fala assim: e aí, nossa aula 7h30 da manhã, vamos? Aí a outra vira e fala assim: ai, nossa, muito cedo, tô com preguiça. Ela vira e fala assim pra ela: acabei de ver no Instagram lá da Cristiane, ela já foi, já voltou, já tá começando o dia dela e nós ainda estamos pensando se a gente vai fazer ou não. E é justamente isso, colocar nas primeiras horas do dia para não entrar desculpa depois e acabar não deixando de fazer. Então, para pensar, o que é importante para você? Quando a gente fala de autocuidado, quando a gente fala de atividades que vão contribuir no seu projeto de emagrecimento, que vão contribuir para você alcançar o seu objetivo, coloque nas primeiras horas do dia. Porque aí depois, as outras coisas você vai encaixando na agenda, conforme o seu planejamento. E entra o segundo ponto que eu queria falar sobre essa questão da organização do tempo. Se tem tarefas que é importante e é urgente, faça. Eu tenho muita coisa para fazer, tá? Desse muita coisa que eu tenho para fazer, o que é importante para mim? O que é urgente para mim? Então, isso eu tenho que fazer. Agora, o que é importante, mas que não é tão urgente? Programa. E cuidado com essas urgências, que às vezes as urgências ficam aparecendo, é porque tá procrastinando e depois embola tudo. Então, se é importante, mas não é tão urgente, programa. Se não é importante a tarefa, e se também não é urgente para minha vida,
Para que você está querendo fazer e desprender tempo com isso? Elimina da sua vida. Se não tá te fazendo bem, se não são coisas importantes, se não são urgentes, elimina isso da sua vida. Você vai ganhar mais tempo para poder fazer o que te faz bem. E se é urgente, mas não é muito importante, o que você pode delegar para outras pessoas fazerem para você? Para você conseguir administrar melhor o seu tempo e conseguir se encaixar na agenda, se priorizar nessa agenda. O que eu posso fazer, o que eu não preciso fazer, aliás, e que eu posso delegar para outra pessoa fazer para mim. Ou seja, organiza sua agenda, organiza sua rotina, tenha mais tempo para você. E começa dentro disso uma outra dica, recompensar a si mesma. Não sei se alguém aqui que me acompanha aí nas lives já ouviu falar disso aqui uma vez. Nosso cérebro, ele é movido à recompensa. Se não uma relação no nosso dia a dia, se na nossa vida ele não está enxergando recompensas no que ele está fazendo, ele acaba desistindo e te tirando dessa situação. É uma coisa nata, é uma coisa que é dele, ele precisa se sentir recompensado. Então, quando você se organizar, estiver fazendo coisas, se colocando na agenda, né? Nossa hashtag, coloque você na agenda. Se recompense a si mesma, de alguma forma. Colocando alguns momentos em que você vai sentir prazer, que você vai se sentir bem, que não seja através da comida, lógico, de outras formas, mas para que entenda o quê? Quando eu me coloco como prioridade, quando eu me coloco em primeiro lugar, isso é recompensador para mim, isso me faz bem. Seu cérebro precisa de entender isso. Então, o que você poderia fazer para poder se recompensar? De repente, o quê? Marcar um dia, uma massagem, ir no cabeleireiro um dia, tirar para poder cuidar do seu cabelo, fazer uma hidratação, ou faz um botox no seu cabelo, ou faz algo, não sei, procedimentos. Isso vai de acordo com o que faz sentido para você e com o que te faz bem. Mas o que é importante é ele aqui entender, que ele está sendo recompensado pelo fato de se priorizar. Que ele está sendo recompensado e que é importante quando a gente se coloca em primeiro lugar. Outro ponto que é importante, outra dica, cuida do seu corpo, coloca na sua agenda, horário, como eu disse, para sua atividade física, cuidar do corpo e mente, horário para dormir, horário para acordar, ter esse hábito de saúde que faz bem, porque o sono é importante. Num projeto de emagrecimento, até o sono influencia em como esse processo está sendo caminhado. Ou seja, coloque tempo na sua agenda para você ter momentos onde você vai ler, assistir filme, ouvir uma música. Gente, quem está aí na live, quanto tempo, às vezes, que não ouve nenhuma música por inteiro? Uma música que gosta. Uma banda que gosta muito, um estilo de música musical, há quanto tempo às vezes fica sem nem ouvir uma música? Uma coisa simples, uma coisa que remete ao autocuidado também. Quantas pessoas às vezes falam, eu não tenho tempo para nada, eu não durmo bem, eu não consigo ler, eu não consigo ouvir, eu não consigo assistir um filme legal, mas traz o trabalho para casa, para continuar trabalhando em casa. E aí não acha tempo, às vezes, para família, para amigos, para filhos, porque não está distribuindo isso de uma forma equilibrada. Outro ponto que é importante, e esse eu acho que é um dos principais, é o que eu queria falar aqui nessa noite. Se você não cuidar de você, ninguém mais fará isso. Presta atenção nisso, gente. Se você não cuidar de você, ninguém mais vai fazer isso para você. Muito cuidado com essa vida moderna, muito cuidado com esse agito que a vida tá hoje, com essa aceleração, com todos esses processos acelerados que a gente está vivendo hoje. Muito cuidado com tudo isso, muito cuidado com o reflexo que isso possa vir estar trazendo na sua vida. Vamos parar para pensar numa situação aqui que eu queria que todo mundo que está aqui assistindo pensasse junto comigo nisso.
Ei, Soraya, saudade de você, Soraya. Beijo. Vamos parar para pensar. Imagine você, visualize. Quem quiser até fecha os olhos, mas visualize você aos 90 anos de idade. Vamos lá, todo mundo se vendo, todo mundo se imaginando com 90 anos de idade. E aí imagine você aos 90 anos de idade, chegando numa festa uma festa que foi preparada para você. E nessa festa, na hora que você chega nessa festa, você encontra pessoas que fizeram parte da sua vida. Você encontra pessoas que convivem com você aos 90 anos de idade. Você encontra todos os seus familiares nessa festa. E aí, com muita dificuldade, você está com 90 anos, você entra nessa festa, passa por esse corredor, vê várias pessoas e aí você se senta numa cadeira. E ao sentar nessa cadeira, você se faz a seguinte pergunta: eu tive tempo para viver a vida que eu queria? Eu tive tempo para viver a minha vida? Se você hoje estivesse com seus 90 anos e olhasse para trás e visse toda a sua vida como se fosse um filme, de tudo que você fez, de tudo que você viveu, como que você responderia essa pergunta? Eu tive tempo para viver a minha vida? Eu queria, sim, verdadeiramente que vocês respondessem essa pergunta para vocês. Sabe por quê? A resposta que vier, dá tempo de colocar em prática ainda. Sabe por quê? Hoje ainda dá tempo de você construir esse seu futuro. Mas construir esse seu futuro com ações que fazem sentido para você. Com ações comportamentos que quando você chegar lá na frente, com seus 90 anos de idade, você possa virar para você mesma e falar: eu vivi a minha vida de acordo com o que eu queria, fazendo o que era bom para mim. Então, aproveitem que ainda dá tempo. O nosso futuro, ele é construído com o aqui, com o agora, com o que a gente faz hoje. E se você está tendo alguma reflexão, está tendo algum pensamento, se está tendo algum insight aí, de que você precisa de mudar algumas questões na sua vida, mude agora, enquanto dá tempo. E muito cuidado com o sabotador hiperprestativo. Esse hiperprestativo, ele costuma fazer, sabe o quê? Roubar nossos sonhos. E quando ele passa na nossa vida, a gente abre espaço para ele e deixa ele roubar os nossos sonhos, depois não tem como a gente buscar esses sonhos de volta mais não. Porque nossa vida, é um sopro. A gente não sabe quanto tempo a gente tem aqui. Espero que você se cuide, espero que você se ame, espero que você se priorize e, principalmente, espero que você se coloque na sua agenda. Porque aí sim, você vai entender que não é a sua agenda que precisa de mais do que 24 horas. É você sabendo administrar esse tempo da melhor forma para você. E aí sim, conseguindo ajudar melhor as outras pessoas. Certo? Gente, um grande beijo, então. Ficamos por aqui hoje. Obrigada pela companhia. Um grande beijo e até a próxima.